Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje com o tema A Dracma Perdida. E o convidado, querido Vitor Hugo, do NEP Alcione. Seja bem-vindo, Vitor Hugo. Boa noite, irmãzinha. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Temos participação especial hoje. Corações muito queridos aí também, junto com a Eliana, né? Enfim, seja uma noite abençoada. Bom, para começar então, irmãozinho, quer fazer uma prece inicial para gente? Claro, bora lá. Mestre querido e amigo, nesse instante reunimos-nos aqui humildemente, rogando a vossa assistência generosa, vosso profundo amor. Inspirai-nos nesse singelo encontro, para que as palavras aqui proferidas não sejam letra morta, mas falem desse espírito vivo que movimenta a criação. Permita-nos, sob o amparo dos benfeitores queridos, daqueles que muito veneramos, Chico, Bezerra, Eurípides, Honório Abreu, Alcione, Paulo, Estevão, Abigail, essa gente boa do mundo maior. Que o concurso fraterno deles nos garanta um ambiente de nutrição espiritual, para que as nossas almas se sintam verdadeiramente alimentadas de esperança, de paz e de entendimento. Seja conosco, Mestre, sempre. Assim seja. Assim seja. Bom, irmãozinho, explica pra gente então que dracma é essa e por que ela foi perdida, onde que ela estava, quem que encontrou. Pois é, bora lá, né? Tem uma missãozinha hoje de debater sobre esses versículos. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo de número 15, nós vamos ter uma conversa bem interessante entre Jesus e um público, né, que vai dar razão, inclusive, à parábola que a gente vai estudar. O Cristo estava reunido numa determinada residência para uma refeição. E o fato dos participantes dessa refeição serem publicanos e pecadores foi alvo da crítica de alguns fariseus que ali estavam na imediação. E eles vão, em alguma medida, aproximar-se e, diante daquele cenário, fazer a seguinte questão, né, propor a seguinte reflexão para os discípulos que estavam ali. Né? Esse recebe pecadores e come com eles. Então, se sentem muito incomodados pela maneira que Jesus se relacionava com as pessoas, pela maneira que Jesus tratava as pessoas. Esse ponto é importante porque a partir desse incômodo farisaico é que Jesus vai contar 3 parábolas. Então, essas parábolas elas têm por objetivo responder a essa interrogação: por que receber pecadores e comer com eles? São duas posturas. Acolhimento, que tem a ver com pertencimento, e alimentação, que tem a ver com nutrição. Então, tem dois temas em voga. Pertencimento e nutrição. Tá, mas a gente precisa destacar algo
curioso a respeito, né, dessa conjuntura para a gente falar de pertencimento e nutrição. Quando nós olhamos para o modelo de discipulado que era hegemônico e vigente, naquele contexto, né, ali dos judeus, nós tínhamos uma estrutura um tanto que tradicional, né? O templo era um ambiente ritualístico, litúrgico, também de iniciação. Então, quem quisesse se devotar à causa divina, quem quisesse entender mais detidamente, se aprofundar nas escrituras, cultivar uma relação de maior profundidade, para além daquilo que era de conhecimento, por parte da comunidade, né, que tinha os seus hábitos, né, a sua cultura e sua tradição oral, ia investir nesse templo. Só que o templo era um lugar seletivo, não era um lugar para todo mundo. A gente precisa lembrar, né, que já nessa época você precisava de um network, né, de uma rede de relacionamentos para você receber esse investimento cultural, intelectual e formar bases mais profundas. E Jesus, ele acaba fugindo desse parâmetro enquanto um mestre. E isso causa um certo incômodo, porque ele, quando é visto pelos fariseus, ele não é visto simplesmente como uma pessoa assim, comum. Porque, vamos colocar, né? Se qualquer outra pessoa fizesse isso, não teria causado o incômodo que causou nos fariseus. Se fosse uma pessoa qualquer. Isso não teria provocado esse efeito. Mas por que que esse efeito é provocado? Por que que a presença discursivamente de Jesus incomoda tanto? Porque, querendo ou não, os fariseus, por mais que negassem a autoridade do Cristo, a autoridade espiritual dele, enquanto esse espírito que encarnava para ser o verbo da criação, eles não ignoravam o fato de ele ser alguém que tinha um conhecimento, que tinha uma base, uma formação intelectual, cultural interessante. Então, esse é um detalhe importante. Jesus não está sendo visto como alguém comum. Ele não está sendo reconhecido nesse lugar de autoridade divina, mas ele está sendo percebido dentro de uma postura diferente. Ele não é visto como uma pessoa normal. E aí, o que que acontece? Então, o modo de operar de Jesus enquanto mestre, ele causa um estranhamento, porque ele vai se valer de uma postura diferente. O ambiente de ensino dele não vai ser essencialmente o templo e nem vai ser essencialmente a sinagoga. Vai ser o ambiente cotidiano, as experiências cotidianas. E de modo, Jerusalém, coisa boa, fico agradecido pela atenção e o acolhimento. O ambiente de discipulado dele vai ser, né, experiências muito comuns, de forma que o que ele diz e o que ele faz se confundem nessa estrutura pedagógica. Então, acaba que isso gerou um certo incômodo. Jesus não estar dentro do protocolo, né, litúrgico, ritualístico, normal, o fato dele ter extrapolado essas barreiras, esses condicionamentos, porque a gente precisa lembrar, o acesso ao Santo dos Santos era uma coisa, né, extremamente separada. O relacionamento mais profundo com o divino era algo extremamente assim separado, tanto quanto o contato, né, simbólico com ele. Esse relacionamento era visto como uma coisa assim para poucos. E aí vem Jesus e ele sai desse lugar
de hierarquização dessa experiência religiosa, onde, né, uns podem e outros não, e ele tenta, de alguma forma, criar um ambiente de acolhimento para que todos pudessem começar a ter uma experiência com o divino. Ele vai se revelando em camadas à medida que os corações vão buscando, para que essa experiência com o divino se constitua. E nesse sentido, o fato dele dar acesso, esse acesso não depender, né, de determinados parâmetros exteriores, mas né, de uma busca interna, o fato dele fazer isso trouxe esse incômodo, a acessibilidade, a estrutura de pertencimento que ele estabeleceu é bastante inovadora, ousada, porque ele quer, acima de tudo, partindo do universo do outro, permitir que esse outro ele se sinta, né, parte e, ao mesmo tempo, estimulado para desenvolver uma reflexão, para desenvolver uma experiência. Então, se a gente parar para observar, esse é o motivo do incômodo, o motivo do incômodo. E para isso, Jesus vai contar 3 parábolas para dar dimensões diferentes a respeito, né, de aspectos um tanto que diferentes em si, né? A gente vai ter a figura do pastor, a gente vai ter a figura da dona de casa, né, da mulher, e a gente vai ter a figura de um pai. Então, a gente poderia dizer pai, mãe, né? E a gente tem a figura do pastor, que é aquele que conduz e tudo mais. O simples fato, quando a gente vai olhar nesse capítulo 15, verso 8 e 9, né, que em especial é 8, 9 e 10, melhor dizendo, que é onde vai se concentrar a parábola da dracma perdida, já suscitaria reflexões bem curiosas, né? O simples fato de no eixo central ele colocar uma mulher já seria algo bem extraordinário, porque observemos a inclusão desse outro, observemos o quanto esse olhar avança naquele ambiente predominantemente masculino, você traz uma figura feminina para falar do divino. Naquele momento, né, Deus estava centralizado na figura de um pai, ali que Jesus ainda conserva, respeitando essa tradição, mas de certo modo ele cria uma tensão ali, porque ele inclui essa figura do feminino. Só que vejamos como tudo isso é construído. Tudo isso é construído aqui. Ele diz assim: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, a convoca com as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos, diante de Deus, por um pecador que se arrepende. Então, esse trechinho, né, fundamental, essa dona de casa que vai em perdendo alguma coisa, em percebendo que está faltando alguma coisa, ela vai fazer um esforço de acender a luz, de valer-se de uma vassoura e do empenho de procurar elementos bastante simbólicos. Mas para que a nossa discussão aqui, né, ela não se trate apenas de elementos simbólicos, vamos pensar que todo esse contexto criado, ele está falando das nossas tensões atuais em termos de uma comunidade planetária, aonde a gente vive um instante de extremos. Então, a gente acabou se dividindo em lados, e aparentemente parece que tem, né, um lado brigando com o outro lado, e um está dizendo, né, de um jeito e outro está dizendo de outro, e cada um quer se convencer de que o outro está errado e que a si mesmo está certo.
existe um exercício de negação muito grande. E esse exercício de negação das partes acaba levando, né, a ausência. Porque imaginemos, se um lado trabalha contra o outro, existe um apagamento, existe uma perda. E nesse sentido, essas perdas, por causa dessas dicotomias que a gente estabelece, elas criam fragilidades, porque vejamos, né? Nós temos uma tensão entre o que é velho e o que é novo, o que é tradição e aquilo que é novo, que é rompimento. A gente tem esse movimento de um desejo de conservar e um desejo de romper. Só que essa tensão que está de fora, ela fala muito da tensão que está de dentro, que ela faz parte do psiquismo humano. Tem uma necessidade que é de conservar e tem uma necessidade que é de romper. Lei de conservação e lei de destruição. São duas leis que coexistem e que cada uma tem o seu papel. Nesse momento, nesse caso, nós temos a figura desses fariseus que, por uma extremada, um extremado desejo, né, de tradição, acabaram se fechando profundamente as pessoas e acabaram limitando o acesso ao divino. E aí vem Jesus propor uma outra experiência para acolher aqueles que são vistos, percebidos por esses como os transgressores, como aqueles que, de certa forma, não se acomodam, se percebem de um determinado jeito. E há um esforço desse Cristo em reunir, porque o objetivo de Jesus aqui não é excluir os fariseus, tanto que o exercício tem 9 e uma está perdida, então vamos fazer, né, o exercício de incluir essa. Como a dizer assim, a tarefa não é dividir, a tarefa não é dividir, mas a tarefa é reunir. A tarefa é acolher, a tarefa é estabelecer pertencimento, a tarefa é permitir reunião. E isso, quando a gente pensa socialmente hoje, é um desafio. Pensa no centro espírita conviver, o que quer conservar e o que quer romper, no mesmo ambiente. Pensa na convivência fraterna, porque um vai ficar apontando erro do outro. Um, de certa maneira, vai falar, mas o fulano é assim, mas o fulano é daquele jeito. A tensão entre um modelo e outro, muitas vezes, ela vai se dar. E a gente vive, como a gente vai perceber, essa tensão, às vezes, né, de uma forma um pouco desafiadora. Quando Jesus tem por objetivo propor assim, olha, não estamos aqui para romper, no sentido de que nós vamos estabelecer cisões. Ele mesmo vai dizer em outro instante: quem não ajunta comigo, espalha. No sentido de que essa tarefa ela é de propor unidade e não da gente se estabelecer a partir das divisões, das fronteiras que a gente cria, muitas vezes um pouquinho complicadas e que vão nos separando uns dos outros. Porque quem está coordena o divino, o sagrado, coordena para que exista unidade. O apóstolo Paulo bem vai dizer, gravitar em torno da unidade divina. Eis a meta. Como a falar que todo o empenho do divino, do sagrado na criação é contribuir para que essa unidade ela esteja adequada a essa diversidade.
desses modos de ser, de pensar, de sentir, o divino busca, vai atrás, alcança. Imaginemos para os fariseus que estavam acostumados a uma perspectiva de o seguinte: se eu estou impuro, eu crio, de certa forma, né, uma separação com o divino. A ideia em si, né, ela não está de todo equivocada, porque as nossas impurezas, é claro, elas acabam sendo obstáculos, os nossos excessos, mas o desafio é, em percebendo esses excessos, entender que não há um abandono divino por a gente ter uma determinada forma de ser, por a gente se configurar de um determinado jeito. Não existe um abandono divino. Porque, veja, para quem está perdido, pensemos na solidão, que é não pertencer, que é não fazer parte. Tanto quem tem uma determinada forma de ser pode se sentir perdido, porque a solidão é uma experiência individual, que a gente acaba sendo atravessado por ela. Então a gente se sente como esse que está fora. Esse que está fora. A unidade da criação não se perde, porque Deus continua sustentando, através do seu pensamento divino, o amor e a verdade. O absoluto se manifesta. Só que, claro, esses relativos, né, essas nossas perspectivas relativas, elas vão convivendo. Então a gente vai percebendo que a grande questão é que, em se apartando desse divino, há um esforço, há um empenho para a gente ser buscado dentro da nossa identidade. Porque a questão era, Jesus não queria converter uns para os outros, mas no dizer, né, daquele teólogo, tudo que sobe converge. Mas antes destinar esse olhar, essa atenção, para que fosse convergido num ponto. De tal forma, o nosso desafio não é batalhar para que o outro deixe de ter a sua possibilidade de existência. Porque hoje, por exemplo, numa certa perspectiva, numa certa análise do nosso movimento espírita, a gente tem o quê? Cisões, rixas de natureza política, a gente tem cisões de outras naturezas e que acabam criando determinadas divisões que elas são ruidosas para a gente. Porque a gente não vai crescer desse jeito. Porque é a criança que, de certa forma, né, olha para o irmão e não consegue, de alguma maneira, vislumbrá-lo de outro jeito, a não ser como um adversário, como um inimigo. E essa dona de casa, né, essa mulher que vai buscar aquilo que é de valor, porque ela consegue entender que existe valor, mesmo em alguma coisa, numa moeda que não era a mais valiosa, mesmo em alguma coisa que aparentemente pareceria mais despercebida. O nosso desafio é ser ponte, e não ser essas fronteiras que acabam surgindo. Porque se tem pessoas que pensam o espiritismo de um jeito, se tem pessoas que pensam o espiritismo de um outro jeito, como que nós vamos fazer? A gente vai, né, excluir as pessoas em nome de Jesus? A gente vai, de alguma forma, né, estabelecer preconceitos em relação aos outros? Existe, né, esse intuito de agregar. O 10 é bastante simbólico, né? Ele que vai representar a letra Yod, tem o valor do 10, né? No alfabeto hebraico, ele vai representar a totalidade.
que é algo que está sendo, em alguma medida, trabalhado aqui. Então, pensando numa questão bem prática para a nossa experiência religiosa hoje, sobretudo pensando dentro do nosso movimento, dentro dessas nossas relações que a gente tem estabelecido, talvez seja um ponto a ser pensado. Como é que a gente tem se portado? Se é criado esse ambiente de solidão, para as pessoas de isolamento, de não pertencimento, ou nosso intuito tem sido de recolher, né? De olhar para esse feminino, que pode ser uma representação dessa afetividade, e criar esses espaços de mais união. Tudo bem se existem pessoas que pensam diferente, mas, né, o esforço, pensando no esforço socrático da maiêutica, a nossa disposição de escutar, a nossa disposição de valorizar o outro, mas sem ter a necessidade de anular ninguém, sem ter a necessidade, porque o desafio divino, o desafio divino é de reunir. O trabalho de Deus é de reunir, de propor pertencimento, de ajudar a gente a estar mais conectado, da gente estar mais junto e não diferente. E não diferente, porque de tal maneira, talvez adotando essa postura tão delicada, né, de apontar dedos, a gente acaba construindo interno, um clima interno que não tem por si só, né, um benefício, porque a nossa alma guarda essas duas forças, a necessidade de conservar quanto a necessidade de romper. Essa tensão é própria do desenvolvimento do nosso coração, e honrar, né, as nossas estruturas, a nossa história interna até aqui, e se dispor a crescer, ampliar, aperfeiçoar, é fundamental. Porque quem caminha para unidade precisa estar a par com a lei de progresso. Que a lei de progresso não é a anulação do que veio antes, mas é a disposição de cultivo para o alargar. Não é anular, é alargar, para que as coisas elas vão se expandindo. Quem caminha para a unidade, caminha para progredir, caminha para alargar, caminha para pertencer, sem a necessidade de levar o outro a esse lugar de inexistência. Então, essa é a nossa contribuição, irmãzinha. Gostaria de ouvir seu coração, o que você pensa, suas concordâncias e discordâncias, né? Porque a gente procurou fazer um recorte, pensando aí na saída desse censo, que movimentou opiniões e opiniões, porque tem gente que vai olhar para o nosso movimento, por exemplo, e começar a identificar mil e uma coisas. E aí a questão não está da gente perceber que tem coisas que precisam ser vistas. A dracma perdida precisa ser olhada. Mas o nosso desafio está em como que a gente vai lidar com o nosso propósito, com o nosso objetivo de criar uma experiência de espiritualidade que integre, que possa de alguma forma gerar pertencimento e nutrição, porque o Cristo veio para a Terra para que a gente se sinta nutrido, a gente tenha, perceba a claridade do divino sobre as nossas vidas, a gente se sinta junto e profundamente nutrido nas nossas almas. Sobre essa dracma perdida, é como aquela parábola da ovelha, né? Nenhuma ovelha se perderá. A busca das circunstâncias, né, que vão levando e conduzindo a gente até onde a gente precisa chegar. Eu vi essa pesquisa aí do censo e as pessoas falando e tudo mais. Uma análise, né,
prática também que a gente conclui do centro, justamente depois da pandemia, ficou muito mais fácil as reuniões online, os estudos online, então a gente acaba escolhendo, às vezes, tendo essa opção. E os centros, eles, às vezes, não estão adaptados também para receber a família em sua totalidade, né? Porque a família hoje, ela tá muito diferente do que era no passado, né? A família hoje tem pet, a família tem PCD, a família tem criança que não estão, às vezes, na condição de ser atendidos ali pela evangelização. Então, às vezes, as famílias ou as pessoas optam por não ir, por não encontrar esse lugar dentro do centro, ainda que não se adaptou. E eu acho que a discussão é super bem-vinda para que a gente possa justamente pensar o que a gente pode fazer para incluir essas pessoas e não excluir, né? Eu tenho 2 amigas PCD e a gente está tentando avaliar algum lugar que a gente consiga levá-las para que elas consigam chegar até o passe, né? Uma tem esclerose múltipla, a outra tem AVC, então elas não conseguem se movimentar até chegar à sala de passe. E às vezes chega a ser um pouco doloroso para elas estar nessa condição, as pessoas chamarem e elas não conseguirem atender o chamado, né? E aí elas acabam não frequentando. E a gente vê que falta, né? Falta acessibilidade, falta muita coisa, mas é porque a gente está nesse movimento ainda de tentar entender como é que a gente pode fazer para agregar e incluir as pessoas. Eu, particularmente, deixei de frequentar os centros porque eu tenho pet e eu passo a maior parte do tempo fora de casa trabalhando, então o tempo que eu tenho eu acabo passando com eles. E aí, por o centro também não poder, né, receber os pets, eu acabo não indo e preferindo os estudos online, que eles podem estar aqui, um do lado do outro, quietinho, deitadinho. E acabei parando de frequentar por esse motivo também. Então, assim, eu acho super bem-vindo esse questionamento, para que a gente possa ir refletindo como é que a gente pode incluir. Eu lembro do The Chosen, que Jesus falava assim, acostume-se com o diferente. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar a abrir. Gosto muito do movimento Fraternidade Sem Fronteiras, porque é justamente esse diálogo que Jesus vai falar, né? Sem fronteiras religiosas, sem fronteiras de cor, de raça, de país, justamente sem fronteiras. Eu acho que o ensino maior é justamente como é que eu consigo amar sem limitar, sem excluir. Sem limitar justamente a própria religião, né? Isso é importante. Eu digo, Vitor Hugo, agora para mim, que o meu aprendizado foi assim, a minha doutrina é a doutrina dos espíritos, mas a minha religião é do amor. Eu gosto de estar junto dos doentes, daqueles que estão necessitados de algum apoio, independente de religião. Para mim já não faz mais sentido, sabe, buscar só um local para servir. Eu acho que o servir é a todo momento, em todos os lugares. Sim, são propósitos muito, muito dignos, né? E a gente vê essa tensão dentro do colégio apostólico, porque visões diferentes de como o cristianismo se daria, elas tiveram que coabitar no mesmo espaço. Não foi unânime, nem entre os discípulos, como era a experiência do divino e do sagrado.
Então, a grande questão é: o que eu tenho, o que me afeta, o que eu tenho, o que eu posso colaborar? O que de alguma maneira, né, diz respeito à minha experiência que eu posso trazer? Porque o Paulo tinha a contribuição que ele queria dar. O Tiago tinha a contribuição que ele queria dar. E os dois estavam reunidos. Eram tesouros valiosos no movimento. Os dois eram. E os dois tinham experiências, propostas e perspectivas bem distintas. E os dois tinham espaço. Os dois tinham espaço. Eu acho que o grande desafio é a gente não querer exigir que todo mundo esteja a par das mesmas perspectivas e propostas. Porque se tem uma coisa que é do meu sal, é da minha essência, que bom que eu faça isso, que eu vá em busca disso, mas sem, contudo, precisar negar o outro. Porque o outro tem também um caminho, né? Eu até tinha separado uma mensagem aqui a respeito disso, porque é uma mensagem que meu Deus, eu amo ela. Posso ler ela aqui para a gente poder? Claro. Vou até projetar ela para a gente acompanhar todo mundo. Porque o desafio é valorizar o outro. Eu não preciso, né, me prender à pior parte, ou as limitações ou as fragilidades do outro, para, né, proposição. Mas antes falar, nossa, o outro tem essa limitação, mas ele está tentando. É o jeito que ele dá conta, é o jeito que ele consegue, mas ele está tentando. Porque a união, né, ela vai ser esse entrelaçar de potencialidades e fragilidades, que é onde a gente cresce. Então, se a gente tem uma disposição, se a gente já consegue abarcar esse ou aquele ponto, fantástico da nossa parte, né? E a gente vai crescendo muito, porque o Tiago teve que compreender o Paulo, e o Paulo foi chamado a compreender o Tiago. Os dois tinham tarefas que eram irmãs. Então, vamos dizer assim, né, só para dar um exemplo, tem gente que vai abominar o online. Fala, meu Deus, o centro esvaziou, porque agora a gente tem atividade online todo dia, um monte de live, essas coisas. Gente, graças a Deus, mais pessoas podem pertencer. Quem tiver condições de ir presencialmente, quanto mais for acolhedor o ambiente, melhor. Mas se não tiver complicado, que a gente se sinta parte por também estar fazendo, tá nesse movimento. Que aí é juntar as possibilidades do progresso, não excluir, né? Mas a nossa, né, estamos falando aqui com toda tranquilidade, entender que é uma perspectiva. E pessoas podem pensar diferente. E pessoas podem ter olhares diferentes. Tá tudo certo. Eu só não gostaria que a gente trabalhasse uns contra os outros. Porque eu acho que aí, infelizmente, a gente já faz, né, um desserviço. Nosso objetivo é unir as nossas disposições. União Fraternal, capítulo 49, Fonte Viva. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo de paz. À frente dos teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria. Então, o que mais vai ter é caminho. O que a gente pode fazer nesse instante? Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Graças a Deus. E o que é o meu caminho? O que é a minha estrada? O que é a minha estrada? Beleza, sigamos.
Estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua. Reportastes a união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor dos teus passos. Olha que maravilhoso isso que Emmanuel está trazendo. Porque é um desejo natural. Que quando eu tenho uma dor, quando eu trago uma necessidade, é que todo mundo se converta a ela. Só que existe uma questão muito interessante. As pessoas têm limitações. E elas vão dar conta de uma coisa, às vezes não vão dar conta de outra. E a gente vai conviver nessas tensões do que conserva, do que rompe. A gente vai viver nessas tensões. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procuro que seja útil e belo, santo e sublime. E segue adiante. Esse trem de exigir é muito desafiador, porque a exigência às vezes faz parte da gente. Sobretudo quando a gente olha e percebe que não existe uma correspondência direta. Estar inconformado com aquilo que não está certo, com aquilo que precisa melhorar, faz parte. Mas a exigência, às vezes, vai representar um movimento de um coração que está desencontrado, que não se percebeu. Por isso, Emmanuel vai dizer: procura o que seja útil e belo. Nutrição. Útil e belo. O universo não deixa de oferecer provisão. Não deixa de nutrir. A gente precisa entender o valor das coisas, porque se a gente não se nutrir, vai ser sempre um movimento de ausência. E a pessoa que se sente dracma perdida, ela pode excessivamente. A pessoa que se sente fora, a pessoa que não se sente pertencente, se não existir também esse movimento de integração, a gente pode perceber-se muitas vezes extremamente exigente. Nutrir-se é importante, porque o amor divino nos reúne, nos oferece nutrição, nos oferece amparo, nos oferece ajuda para que, por diversos meios e modos, a gente seja alcançado. E quando a gente está nutrido, a gente vai para essas relações, né, de tensão, de crise, um pouco mais maduros. Não para exigir de fora, mas poder transbordar, partilhar, que é aquilo que é a mesa, que é aquilo que Jesus está propondo. A nascente busca o regato procura o rio e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. A unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispõe a ajudar aos doentes? Identificas o cuidado daquele que se faz amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo e educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Olha o tanto de setor de ação que Emmanuel está levantando aqui. Tem tantas frentes. O que dá para eu colaborar? Porque a gente acaba se tornando muito exigente. E o exigente, querendo ou não, ele é uma pessoa que está se considerando e se vendo acima do outro. Porque ele está entendendo que ele está mais certo do que o outro. Então, querendo ou não, tem um desbalanço. E repetindo, não quer dizer que esteja tudo certo. Meu Deus, tem muita coisa para a gente melhorar. Mas a questão é como a gente se porta nessa tensão. Como a gente se porta diante dessas vulnerabilidades é que vai falar do destino que a gente vai dar. E aí, Emmanuel continua. Honra, meu Deus, olha que lindo isso. A cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade. Honrar.
convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos robusta e farta. Meu Deus, que frase de Emmanuel. Robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução, meu Deus, a gente faz de tudo para os outros pensar de acordo com Emmanuel, não admita. Se alguém quiser só caminhar em torno do que você acha, né, faz o esforço dessa pessoa ter autonomia de pensar o próprio sal, a própria claridade, a própria beleza, o que ela pode, porque se dependesse da gente, nossa senhora, esse conselho de Emmanuel é absurdo. Eu acho assim muito desafiador para nossa prática relacional, muito desafiador, né? Estimular a autonomia de cada pessoa. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre fruto venenoso da violência. A contenda estéril é o resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. O sonho do espírito é se sentir inteiro. É se sentir inteiro. Porque a gente, às vezes, nessa tensão toda, as nossas crises, as nossas dores vêm à tona. E muitas vezes o que fala na nossa expressão pessoal nada mais é do que essas nossas dificuldades de sentirmos essa união interna, porque vai ser muito difícil relacionarmos com os outros se a gente não olhar para esses pontos de tensão e crise interna. O que está acontecendo dentro de nós para a gente se sentir muitas vezes nessas condições? Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia à face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. O que eu posso fazer para colaborar? Para que esse ambiente esteja melhor. Menos exigência e mais ação. Eu acho que a nossa disposição tem que ser em se comprometer com solução. Ah, mas não tem. Ué, o que eu posso fazer para ter? Quais caminhos? Quais possibilidades? São ideias que podem ter algum fundo de verdade e ter o seu valor, e podem ter seus pontos de fragilidade. Tá tudo certo, porque a gente tá aqui para aprender, né, irmãzinha? É, sim, irmãozinho. Teve uma pergunta no Instagram, estava escrito assim: o que você acha que o movimento espírita precisa fazer para crescer? A resposta, né? Praticar o evangelho. Porque se a gente começar a praticar o evangelho e não só ficar refletindo, acabou esse movimento de exclusão. A gente vai querer incluir. Juntamente com esse movimento do Wagner Moura, da Fraternidade Sem Fronteiras. É sem fronteiras. Não depende e não faz sentido a gente querer que todo mundo pense pela ótica do espiritismo. Eu acho que se cada um pensar em fazer a melhor coisa que puder fazer para o outro,
essa é a tarefa. Não é de divisão, não é de interpretação, é simplesmente você vir para ser aquilo que você veio fazer, o bem. Eu vou dar um exemplo simples. Meu chuveiro queimou. Sábado de manhã, aquele frio. E eu falei assim, meu Deus, moro sozinha, como é que eu vou fazer? Corri atrás, consegui, depois de muito tempo, achar uma... Como é que chama? Resistência, né? Resistência? Acho que é, né? E aí eu falei assim, moço, isso aqui para mim é nada, eu não sei trocar. Aí eu fiquei rezando, falei, meu Deus, como é que eu vou tomar banho? Aí fiquei pensando em várias possibilidades. Ontem eu fui na casa de uma amiga, hoje eu falei na outra, aí falei, e amanhã, como é que eu faço? Aí entregaram o meu pacote, que eu não achei aqui em Ubatuba, comprei pela internet e entregaram hoje. Só que entregaram na casa de um vizinho que eu nunca tinha visto na minha vida. Valdomiro, o nome dele. E aí eu falei, poxa, a vida lá, eu tava aqui, não entregaram para mim, vou ter que ir lá, nem sei onde que é. Fui lá, bati. Aí eu falei, moça, é a resistência do meu banheiro que eu tava esperando, porque queimou e eu não sei trocar. E ele falou assim, mas não tem ninguém na sua casa que possa trocar para você? Eu falei assim, não, eu sou sozinho, não tem ninguém. Não, espera um pouquinho que eu vou lá trocar para você. Não me cobrou nada, veio aqui, trocou, tô com o chuveiro quentinho. Eu agradeci, falei, senhor, obrigada, não sabia como que eu ia fazer para tomar banho. Então a gente pensa que é muito difícil servir. Mas, gente, para mim, essa boa vontade dele sair da casa dele, naquele frio, no meio-dia, né? Deixar a família para vir aqui, instalar para mim uma coisa que eu não saberia fazer, que ia me causar um transtorno na segunda-feira para ir trabalhar. E ele veio e fez. E o que é isso? É justamente a boa vontade de vir servir alguém que está em necessidade, está precisando. A gente acha que servir é uma coisa muito difícil, mas não é. É só a gente se colocar com boa vontade naquilo que a gente consegue fazer e ajudar o outro quando ele está precisando. É isso. Muito, 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 muito bom. Todo mundo tem alguma coisa para colaborar e a gente só entende isso quando vai se abrindo para se conectar com essa vida boa, né? Eu vou pedir licença, porque Eu sei. Ele vai entrar em outra live, a gente vai ter que finalizar. isso. Eu vou sair assim nesse exato momento. Um grande abraço a todos. Obrigado, irmãzinha, pelo Obrigada. tempo, convite, voto de confiança. Tamo junto. Tchauzinho. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo domingo.